Eu estou aqui hoje para falar com você, que frequenta o meu canal do YouTube, sobre a Era 2 do nosso canal. E eu inicio a Era 2 enfocando várias histórias de vida. Histórias em que o personagem principal, por vez, sou eu mesmo, mas também histórias da minha longa carreira de ouvir e trabalhar com pessoas. Ajudar as pessoas a se conhecerem. Então, neste período estarei apresentando vários casos. Casos, todos eles, trabalhados por mim, ou então em que eu fui trabalhado. Bom, para isto, é necessário que a gente faça uma pequena introdução, uma pequena revisão do que a gente fez até agora. O que nós fizemos até agora foi apresentar para você o conhecimento teórico que eu apresentei para vocês e algumas técnicas de como se trabalhar para expandir a consciência, para mudar esse ou aquele comportamento, para se criar uma condição de superação de algum desafio. Então, isto é o que foi feito até agora. Mas para você que está chegando aqui agora, nunca viu essa cara na sua frente antes, eu sou Gil Barbosa, sou professor e, antes de tudo, é um prazer recebê-lo aqui. E tenho, na minha história, na minha bagagem, 40 anos aí de estudos e atendimento a pessoas. Quero pedir a você para que, em todas estas aulas, venha com caneta e papel na mão, porque eu vou fazer a você boas provocações para que você tenha boas ideias e coloque aí no seu papel, porque as ideias são visitas. Se você recebe, elas fincam raízes e te transformam. Agora, se você não as recebe, elas vão embora e fica o silêncio, o vazio. E o vazio não faz sentido para o nosso cérebro, para a nossa inteligência. O vazio é incapaz de oferecer memória. E memória é a única forma que tem para a nossa inteligência registrar a nossa vida. Então, fique conosco, se inscreva, ative as notificações e divulgue esse canal. Por quê? Nele você sempre vai receber conhecimentos, técnicas, práticas de vida que, uma vez incorporadas, pode alterar para um nível extraordinário o seu comportamento, o sentido que você vê as suas próprias memórias, o sentido que você vê o futuro, o fortalecimento da inteligência emocional, a otimização da inteligência intelectiva. Enfim, o meu objetivo com este canal é otimizar você, pessoa, como gestor da sua vida, como construtor da sua história, com liberdade, com responsabilidade, com integridade, com honestidade e, principalmente, com conhecimento do seu padrão de comportamento e do modo operandi da sua inteligência. Tá bom? Então vamos lá. Hoje eu tenho a pretensão de me conectar com pessoas que vivem a fragilidade emocional. E antes de adentrar no assunto propriamente dito, que será ilustrado com uma história da minha infância, eu quero dizer que se você também tiver que superar muitas fraquezas emocionais, você não está diferente de mim, porque para estar aqui, eu tive que superar N coisas. Eu tive que expandir a minha consciência. Eu tive que tornar-me mais conhecedor de mim mesmo. Eu tive que calçar a sandália da humildade, reconhecer meus erros, minha fragilidade, tudo aquilo que me impedia de mostrar o meu potencial como pessoa, como profissional, como amigo, como pessoa que cuida de gente e que ama as pessoas. Por isso é que eu estou aqui. Então, a minha pretensão é pegar você que está vivendo a fragilidade emocional, que está tendo comportamentos disfuncionais, que não sabe o que fazer dos seus relacionamentos. Esta é a minha especialidade, diga-se de passagem. Eu quero
pegar na sua mão por meio deste canal e tirar você de onde você está e levar para onde você sempre desejou estar e que talvez você nem mais lembre deste desejo. Por quê? Porque você desconectou-se de si, dos seus ideais, do seu estilo de vida desejado, das pessoas que você ama. Então, se você está nessa situação, fique comigo, que você pode ser transformado. E você que tem simplesmente o gosto de aprender estas coisas, tanto para conduzir a sua vida, como para viver um pouco melhor, ou e até mesmo expandir o conhecimento intelectivo, fica aqui que você também não vai perder. Com certeza, eu e todos vocês vamos sair daqui muito melhores do que entramos. Com certeza. Bom, essa transformação que eu citei ano passado da minha vida, eu fiz por meio de muito estudo, muita dedicação e contando com pessoas certas em momentos chaves. Destas pessoas eu recebi aquilo que era necessário para eu superar a mentalidade distorcida da vida, de mim, das pessoas, do mundo, enfim, das pessoas com que eu andava, dos lugares que eu frequentava, das pessoas que eu ainda ando e dos lugares que eu ainda frequento. E eu quero começar isso de uma forma bem descontraída, com uma grata lembrança que hoje veio à minha mente no momento em que eu preparava para estar aqui com vocês. O fato é o seguinte, no meu primeiro ano de escola, eu tinha um colega, e ele era meu vizinho, a gente era bem inseparável. E ele era um cara forte, alto, perto de mim, eu diria, ele era muito grande. Mas era uma pessoa simples, de paz, certo? Apesar disso, ninguém metia a cara com ele, porque o camarada tinha porte de peso pesado. Nocautear um colega para ele, com certeza, era fácil. Nunca ouvi fazer. Mas se precisasse, eu acho que seria muito fácil para ele. Acontece que a nossa convivência na escola ficou em apenas um ano, porque ele não conseguiu aprender nada e foi ficando para trás. E no outro ano, eu mudei de turno, ele continuou no mesmo turno de antes, e eu ia e voltava para a escola sozinho. Isto é, eu mal via este meu colega. Moral da história, me meti em várias confusões e até ganhei algumas brigas, mas a maioria eu apanhava. E depois de algum tempo, eu aprendi que aquele jeito pacífico que eu passei o ano anterior não se devia à minha capacidade nem à docilidade dos meus colegas, mas porque o meu amigo impunha respeito. E lembro que às vezes surgia uma pequena discussão. Quando surgia a discussão, ele chegava do meu lado, cruzava o braço, ficava olhando e a conversa acabava a briga. Né? Depois de algum tempo, no outro ano, aí a ficha caiu. Eu caí na real de que eu nunca tinha metido medo em ninguém e o respeito que eu pensava que eu tinha era, na verdade, do meu amigo. Bom, esse episódio significou para mim, naquela época, uma proteção emocional. E desprotegido, eu conheci o medo, que gerou em mim culpa de não dar conta de brigar e ganhar as minhas brigas. E, enfim, trouxe também raiva. Por quê? Porque se eu não dava conta de brigar, eu tinha raiva e em seguida tinha culpa. Analisando hoje esse fato, eu vejo que essa é a relação que acontece entre muitas pessoas. Tem pessoas que têm o espírito de hospedeiro, adoram um parasita. Se tem alguém sofrendo, ela está sempre por perto, sempre passando a mão. Se tem alguém sofrendo, ela sempre
Chega na recepção de qualquer lugar, antes, né? Porque hoje ninguém fala com ninguém, porque está todo mundo ocupado com o tal do Zap, o tal do celular, o tal dos vídeos, das dancinhas, etc. Mas antes essa pessoa chegava no lugar e ela começava naturalmente a conversa com alguém. De repente, este alguém estava contando para ela todo o seu problema. E isso acontecia, e às vezes acontece comigo. Pois bem, o que acontece? Acontece que tem pessoas que têm emocionalmente comportamentos disfuncionais que o coloca na vida como parasita ou como hospedeiro. Como hospedeiro é aquele cara bonzinho, que ajuda o outro, que pega na mão, que faz, que ajuda até quem não precisa ser ajudado e nem quer a ajuda dele. Por outro lado, por quê? Porque ele adora ter perto dele, mostrar que ele é capaz, porque alguém depende dele. Por outro lado, o hospedeiro é aquele que se sente incapaz, mas apoiado em alguém, ele se vê capaz. Na realidade, esse alguém vai resolver a vida por algum motivo. E ele, baseado nisso, vai ficar bem na história, né? Bom, esses padrões emocionais do qual eu estava falando para vocês é objeto do meu trabalho como coach, foi também como terapeuta. É também uma questão que muitos diretores espirituais e conselheiros enfrentam. É questão também que líderes de empresas, líderes comunitários, enfrentam nas frentes de trabalho, muitos deles voluntários. Então, nós encontramos constantemente pessoas com padrões emocionais fragilizados, com muitas feridas, pessoas com comportamentos totalmente disfuncionais, porque tiveram um duro aprendizado do que não funciona, do que não tem qualidade, do que não valida o ser humano. E estes padrões, só para citar que tipo de padrões são estes, porque a gente fala padrão emocional e comportamental, mas o que é isso? É arrogância, é medo, é petulância, é ansiedade, é depressão, é procrastinação, é autossabotagem, certo? Como se diz, descontrole. São pessoas que, na realidade, tiveram na infância algum trauma ou alguma ferida emocional, porque trauma aí já toca na parte patológica, mas alguma ferida emocional que quando ele está aqui hoje e aparece algo semelhante àquilo, como o psiquismo nosso, ele funciona pela generalização, a criança associa a experiência que se teve lá na infância e assume o comando. Por quê? Porque se vocês estudarem o funcionamento do cérebro, vocês vão ver que a parte consciente, que é o neocórtex, que ele responde apenas por 5% do que passa na vida da gente. A maioria das vezes, desse tempo, ele chega atrasado e simplesmente compõe um discurso para justificar, porque já foi feito e ele tem que assumir a responsabilidade. Ou então, ele tem que encontrar algum culpado. Se ele não tiver autorresponsabilidade como um valor inegociável, quando a dor for demais, o peso for demais, a pressão emocional for demais, ele cede e procura um culpado, com histórias, com acusações, certo? Então, isto acontece em nosso meio, e isso é natural do ser humano, só que tudo isso é trabalhado. E é isto que, como coach, como mentor, como treinador, eu ofereço às pessoas no meu dia a dia. São situações comuns da rotina, da vida de qualquer pessoa, né, que atribui às suas experiências, principalmente as experiências de infância ou então experiências de alto impacto emocional, sentido negativo. E aí alguém diz, mas como que eu vou achar sentido positivo? A casa pegou fogo, eu perdi tudo.
E como que eu vou ver algo positivo nisso? Pois é, mas tem algo positivo. É que você continua vivo e você não estava na casa quando ela pegou. Então, primeiro, sua vida foi poupada. Terceiro fato, a casa pegou fogo, você perdeu tudo. Mas você sabe fazer o que você sabia antes, que tornou a sua casa cheia. Então, e está livre para recomeçar. Gil, mas isso é um absurdo. Olha, um absurdo é você parar a sua vida, focar no problema da casa que pegou fogo e continuar queimando lá dentro da casa. Porque se você não der um sentido positivo para o seu agora, a partir daquilo, apesar daquilo ter acontecido, você vai continuar se culpando. E esse é o nosso trabalho. São situações comuns da vida, como já disse, em que você atribui um sentido negativo à sua experiência e torna isto um sofrimento rotineiro, desnecessário e que às vezes é até inexistente. Eu quero dizer para você que na era 2 deste canal, você vai ver resultados. Se antes eu apresentei para vocês só e somente conhecimento e algumas técnicas, aqui eu vou mostrar as técnicas funcionando a partir dos resultados. Por exemplo, eu hoje comecei com uma história da minha infância, mas eu me lembro de que em uma situação de atendimento, havia uma moça que tinha saído de um relacionamento, que, por causa disso, havia retornado ao Brasil. Ela morava nos Estados Unidos. E, retornando ao Brasil, ela estava sem saber o que fazer da vida. Ela estava como que a expressão que se diz na minha terra: o cachorro que caiu do caminhão de mudança e não sabe onde está, não sabe para onde vai e não sabe de onde veio. Bom, então, aqui, o que aconteceu? Eu propus a esta pessoa que ela montasse o cenário que a incomodava, os sentimentos, escrevesse. Em seguida, eu propus para ela caminhar com ela na linha do tempo dela. E eu fui caminhando com ela na linha do tempo. Se não me engano, ela tinha na ocasião 27 anos, 26 ou 27 anos. E aí eu fui fazendo o regresso com ela. Ancorado, aquele mal-estar de não saber o que fazer da vida, para onde ir, como usar da experiência para ir. E nós fomos aprofundando. Quando chegou por volta de 5, 6 anos, ela disse para mim: Gil, eu estou em um local escuro e eu estou apavorada. Não sei onde vou, não sei o que faço, não sei. E tem alguém aqui comigo e eu não sei quem é. Aí, liguei para ela e falei: então te acalma. Respire. Olha, todo local que a gente tiver. Perguntei para ela se era casa, se era um quarto, e ela disse que era um quarto. Eu disse: olha, então, todo quarto, quando fica escuro, é noite. Aí é noite? Ela disse sim. Então, você vai procurar e acender a luz. E catei. Geralmente, apagador fica perto da porta, na cabeceira da cama. Catei esses lugares que você vai achar. E ela mexeu. E daí, uns 6 minutos mais ou menos, eu orientando, conversando, procurando manter ela calma, apesar de todo sofrimento, e ela acendeu a luz. Quando ela acendeu a luz, ela viu o pai dela. E quando ela viu o pai dela, o medo cessou.
que acontecia? Acontecia que a mãe daquela pessoa pedia para ela sempre evitar ficar em lugar escuro, evitar ficar sozinha, evitar principalmente os meninos homens. E ela, com certeza, naquele instinto de defesa todinho, ao ver que tinha alguém naquele espaço com ela e não saber quem era, porque estava escuro, ela se apavorou. A mãe dela preparou para que ela, naquele momento, ancorasse um medo de não saber o que fazer. Bom, aí, pela técnica, nós fomos à frente, fomos para o quinto ano, ela já não tinha mais medo, ancorei o novo estado dela sem medo e vim ressignificando todo momento que ela hesitava um pouquinho na linha do tempo. Chegou no momento presente para testar como funcionaria aquilo no futuro. Eu fui com ela 2 anos adiante, 5 anos adiante, e olhamos. Ecologicamente estava tudo perfeito, ela mantendo a calma. Voltei. Só que ela teve um negócio muito interessante. Ela, quando estava lá, ao lado da criança, acalmando a criança, como a técnica exige, a criança pediu para ficar com ela. E ela pegou e disse, olha, ela está pedindo e eu não quero deixá-la aqui. E aí ela trouxe. Eu peguei, passei as orientações, olha, você dirige, quando você for pegar o seu carro, vai lá, bote o cinto de segurança no local que ficaria a criança, fecha a porta, conversa com ela, mantenha toda a atividade. E assim foi feito. Pois bem, moral da história, 1 semana depois, ela passou no consultório, na época era terapeuta, e agradeceu. É mais ou menos semelhante à história minha com o Edson. As técnicas avançadas, gente, são do processo de coaching e dos processos terapêuticos ou de aconselhamento, elas tocam profundamente as pessoas. Ela reeduca as personalidades, aquilo que te torna único, que é a sua persona, sua personalidade. Então, quando você atribui sentidos positivos às suas experiências, você está fortalecendo âncoras positivas para os próximos passos. Então, isso é muito importante. E, assim sendo, eu quero dizer que eu, você, todo mundo, tem experiências em histórias que deu ruim, histórias que deu bom. Então, o que acontece? A história da humanidade, ela é muito rica em se contar história. E contando história, as pessoas que não nos conhecem muitas vezes tocam a nossa vida profundamente e causam mudança e transformações. Por isso, eu quis criar esta Era 2 exatamente para isso. Para que você possa ter isso e pegar chaves que possam contaminar o seu ambiente, possa transformar você, possa contribuir com a transformação de outras pessoas, possa formar a sua própria identidade, fortalecer a sua própria identidade, desculpe, você possa constituir relacionamentos fortes, robustos, duradouros, de bem-estar, a vida afetiva como a vida profissional, a amizade como o afeto. Então, a materialidade como a espiritualidade de uma vida pode ser mudada por uma história. E o impacto maior do nosso trabalho é sempre na figura humana. Só quando a gente acerta a figura humana, tem reflexos na vida, na convivência dessa pessoa com outras pessoas, nos ambientes que esta pessoa frequenta. Isso contribui e fortalece a saúde física e mental. É o dar e receber. E isso valida as histórias. E talvez essa seja a arte terapêutica mais antiga. Talvez esta seja a arte de ensinar, de educar mais antiga, tanto é que toda a história mitológica ela tem um viés educativo e um viés moral.
O moral é o comportamento e o educativo é o conhecimento. O que é que temos aqui? O comportamento em emocional e o conhecimento em intelectual racional. Olha como que isso é bacana, né? Então, vamos validar as pessoas que contam histórias, porque pode ser uma besteira para você, mas de repente para outro faz toda a diferença. Então, aprenda a ouvir os contadores de história, inclusive as histórias que nunca existiram, de pessoas que nunca existiram, de situações que nunca existiram, de personagens que nunca existiram, como o lobo mau, a mula sem cabeça, o lobisomem, e vai por aí afora. Tá? E eu gosto tanto de história que eu quero aproveitar este momento e gerar uma oportunidade de você ter na mão meios de mudar talvez a sua história, mas talvez a história de outras pessoas. Eu gosto tanto que no meu trabalho eu uso bastante, e as histórias que eu trabalhei e resolvi problemas com ela, eu reuni em um livro chamado Metáforas que Curam. Que curam. E se você ficou interessado nisso, agora é o momento. Deixa aí embaixo, aqui embaixo, né, o seu comentário, faz uma foto dele e mande para mim pelo Zap, que eu mando para você o livro. Antes, um QR Code para você adquirir esse livro de R$ 31,90. Durante esta Era 2, você pode adquiri-lo por R$ 9,90. Tá bem? E tenho certeza que você vai ser um ótimo contador de história, ou então vai dar isto de presente para alguém que vai transformar e impactar a vida de muitas pessoas. Bom, espero que você tenha gostado desta breve apresentação de Histórias de Vida, a Era 2 do canal do professor Gil Barbosa, e que esta proposta te agrade tanto que você traga mais pessoas para cá. Eu te convido a trazer para o próximo episódio um colega seu. Se inscreva, divulgue, certo? Porque, com certeza, aqui você vai ver tantos casos trabalhados com êxitos. Em muitos deles, eu fui o beneficiado. Aliás, em todos eles, porque quando eu não fui beneficiado diretamente, eu fui beneficiado como profissional, mudando, impactando a vida de quem estava ali sob os meus cuidados. Então, quem sabe, sabe do que eu estou falando. Quem me conhece sabe do que eu estou falando, porque sabe da minha história e o quanto eu evoluí nos últimos 5 anos. Olha, se eu pude, você também pode. Por quê? Porque foi difícil, mas eu pude. Fácil, muito mais difícil, é ficar na dificuldade que você se encontra. Então, todo poder é possível, né? Se eu pude, você pode. Só que todo poder é inútil se você não usar. A concretização do poder exige o fazer. E o fazer é desconfortável. Então, só quem faz paga o ingresso para ser si mesmo, na melhor versão, na melhor e na maior versão. Eu quero te ver lá no topo, lá na linha de chegada, onde só chegam os vitoriosos. E eu te espero no próximo episódio. Tchau!